Galera, boa noite. Professor Rogério aí. Vamos fazer agora a revisão das aulas de Sociologia. Espero que vocês tenham assistido os vídeos, as videoaulas, foram bem explicativas. Então vamos fazer aí essa revisão, tá ok? Preparei aí um conteúdo legalzinho pra gente. Vamos passar. Então, a número 1. Do ponto de vista sociológico, o Brasil se constituiu sobre o mito da democracia racial, principalmente depois da publicação de Casagrande em Senzala, de Gilberto Freire, em 2003. De acordo com a Florestan Fernandes, o ideal da miscigenação fora difundido como mecanismo de absorção do mestiço, não para a ascensão social do negro, mas para a hegemonia da classe dominante. O mito da hegemonia racial assentou-se sobre dois fundamentos. Primeiro, o mito do bom senhor. Segundo, o mito do escravo submisso. Analise as afirmações. Então, a primeira afirmativa. A crença no bom senhor exalta a vulgaridade das elites modernas, como diria Contardo Galigares, e juntamente com uma espécie de pseudomo-cordialidade que seriam responsáveis pela manutenção e o aprofundamento das diferenças sociais. Ou seja, o bom senhor, ele era aquele senhor de escravo que fingia gostar dos negros, né? Às vezes oferecia uma comida boa, uma roupa melhor, um calçado, fazia um meio político, aí, uma média com os escravos. O mito do escravo submisso fez com que a sociedade, de um modo geral, não encarasse de frente a violência da escravidão e fez com que outros ouvidos se ensurdecessem aos clamores do movimento negro por direitos e por justiça. Esse mito do escravo submisso conta que o escravo ele não sofria muito. Assim, nós tivemos no Brasil vários tipos de escravos de várias nações diferentes. A escravidão, assim, em alguns lugares foi mais violenta, em outros menos violenta. Tivemos escravos guerreiros, escravos comerciantes, escravos que compraram sua alforria, né? Então, assim, não foi tudo igual a gente vê na televisão. As proposições legislativas sobre a inclusão dos negros vão desde o projeto de lei que reserva aos negros um percentual fixo de cargos da administração pública, aos que instituem cotas para negros nas universidades públicas e nos meios de comunicação. E aí, galera, qual seria a afirmativa correta? Todas estão verdadeiras, apenas a 2, as afirmações 1 e 3, as afirmações 1 e 2, ou todas são falsas. Então, lembra lá, a gente estudou, falamos, então a gente vai formar um conhecimento a partir daquilo que foi falado, tá? Resposta aí, letra A, ou seja, todas as afirmações são verdadeiras, tá? Tanto o mito do bom senhor como o mito do escravo submisso, né, que eu expliquei, criou-se um mito sobre isso, e as proposições legislativas, que são a teoria das cotas, ok? Número 2, vamos lá. Opa, voltei. Isso. É correto dizer que Gilberto Freire procurou pensar a formação da sociedade patriarcal brasileira a partir da publicação de Casagrande Senzala, influenciando pelas teorias raciais do nazismo, pela antropologia de Franz Boas, pelo marxismo britânico dos anos de 1920, vou tirar aqui a carinha, pela teoria crítica da escola de Frankfurt e pelo pensamento autoritário do fascismo italiano. Então, galera, como é que a gente vai resolver isso daí? Quando é que foi lançado aí qual seria a resposta correta, né? É correto dizer que ele procurou pensar? Então, vamos pensar aí um pouquinho. Não precisamos ter lido Casagrande Senzala. É só a gente tentar
né, eu já conversei muito com vocês, né? É só a gente pensar um pouquinho nisso daí. Vamos refletir, tá? Eu vou... Deixa eu só pegar uma água aqui, só um minutinho. Então, galera, vamos ver a resposta correta? Opa, pela antropologia de Franz Boas. Mas caramba, professor, tu não falou nesse cara? Então, tô falando agora na revisão para a gente poder ter uma associação, né? Claro que nem tudo que vai cair aí vai ser cobrado. Então vamos ver aqui. Quem foi Franz Boas? Vamos ver o que tem a ver isso daí com a questão que a gente estudou, né, do racismo, de cotas e tudo mais. Franz Boas, ele era um antropólogo, geógrafo, tá? Ele nasceu na Alemanha. Foi criado numa família liberal e judia. Olha aí o nome, já vimos aí o problema, né? Liberal e judia. Não estamos falando de preconceito, não estamos falando de discriminação. E o que mais um liberal judeu para nos falar sobre discriminação? Sofreu muito com os nazistas. O racismo era muito grande, o preconceito com os nazistas. Os nazistas cuspiam nos judeus, humilhavam, chegavam até a morte dos judeus. Então, podemos dizer que, né, podemos dizer que Gilberto Freire procurou pensar aí na sociedade patriarcal brasileira, influenciado nessa antropologia de Franz Boas. Por quê? Porque ele viu lá o estilo dele, viu como foi a sociedade naquela época e ele fez essa relevância junto ao período aqui dos escravos. Tá ok? Então, continuando aí, vamos para a próxima questão. Vamos aqui para a próxima questão. Um minutinho. Passei certo. Unicentro, questão aí de Enem. Quando se menciona o trabalho escravo no Brasil, a primeira lembrança que é a da escravidão negra. Realmente foi ela mais marcante, a mais longa e terrível. Mas o trabalho escravo se inicia no Brasil com a escravidão indígena. A iniciação à sociologia, né, de Tomás e Nelson Dácio, considera a realidade estabelecida pela implementação do trabalho escravo dos negros africanos trazido ao Brasil. Vamos refletir aí um pouco. Deixa eu explicar isso daí de uma forma melhor para vocês. Quando se menciona trabalho escravo, que ele quer dizer que o trabalho escravo a gente lembra dos negros, mas também podemos dizer que os indígenas foram escravizados. Não deu muito certo, mas foram. Então, assinale a alternativa errada. As condições de vida dos escravos africanos eram terríveis, em razão pela qual a média de vida útil deles não ultrapassavam aí 15 anos. Os negros africanos reagiram à escravidão das mais diversas formas, através de fugas, quilombos, luta armada, preservação dos cultos religiosos, danças e música. Eu falei isso aí praticamente na outra resposta lá, que eu falei lá do mito, né? Eu dei a resposta já. O Brasil figura entre os principais países latino-americanos a declarar por meio de muitas leis, até a promulgação de uma lei áurea, a libertação de seus escravos. E o fim do tráfico de escravos no Brasil ocorreu em meados do século XIX, quando começaram algumas experiências com a mão de obra assalariada estrangeira. Qual seria a resposta correta, hein? Fizemos uma associação. Olha, eu vou dar uma dica. A A é verdadeira, a B é verdadeira, a C é verdadeira e a D e a E é verdadeira. Então, vamos ver aí a resposta certa, letra D. O Brasil não foi um dos primeiros países, a maioria dos países, o Brasil foi um dos últimos países aqui da América a decretar aí o fim da escravidão. Deixa eu tirar a carinha para vocês poderem ver ali direito que eu li, mas vocês não viram, né? A resposta está ali direitinho. Mas tem um papelzinho que vai também para a escola, vocês vão pegar lá,
vão fazer, vão ver o vídeo, responder, e vamos estudar, e vamos todo mundo arrebentar na prova, que eu sei que vai geral tirar 10 com a graça de Deus. Então, passando aí, veja o trecho a seguir. Leia o trecho a seguir, né? Veja, vê uma atitude racista no culto, a mulata ou reafirma sua tese de que esse culto está uma prova de ausência de problemas raciais no Brasil. O Brasil é realmente uma democracia racial perfeita? Olha lá. Veja, revista Veja, vê uma atitude racista no culto, a mulata ou reafirma a sua tese de que o culto está à prova da ausência de problemas raciais no Brasil. O Brasil é realmente uma democracia racial perfeita? Gilberto Freire, perfeita, de modo algum. Agora que o Brasil é, creio que se pode dizer sem dúvida, a mais avançada democracia racial do mundo de hoje, isto é, a mais avançada nesses caminhos de uma democracia racial. Ainda há, não digo que haja racismo no Brasil, mas ainda há preconceito de raça, de cor, entre grupos de brasileiros e entre certos brasileiros individualmente. Gilberto Freire não está errado. O Brasil ainda tem muito racismo, tem muita gente preconceituosa, mas, nas palavras de Gilberto Freire, ele tem uma certa razão. O Brasil realmente é um dos países mais avançados. Aí, olha lá, o trecho da entrevista, Gilberto Freire, publicado à Veja em 14 de abril de 1970, e vamos ver, é possível afirmar que a resposta de Gilberto Freire, letra A, reforça o preconceito racial dos antigos escravocratas, desrespeita a figura da mulata, pondera a questão do racismo no Brasil, incita o ódio e ignora a história do passado. Qual seria a resposta certa? Acho que está bem, né? Ela bem a resposta, a própria pergunta já dá a resposta, né, gente? Deixa eu tirar aqui para vocês verem o que está aqui. Né? Então, a própria pergunta, ela te diz que a resposta é a letra C. Ele faz uma ponderação, ele faz um meio termo aí, né? Ele tenta não falar mal. Vamos para outra questão. Tô vendo que vai todo mundo tirar 10 dessa vez. Já não é possível se não tirar 10, pelo amor de Deus. Isso está muito fácil. As políticas de ações afirmativas. Olha lá, hein? Política de ação afirmativa, né? Falamos a beça aí. Visam promover o quê? O que visa promover, né, a política de afirmação de ações afirmativas? Essa está muito fácil, gente, pelo amor de Deus. Não tem nem o que discutir aí. A resposta é a letra B. Por que a letra B? Porque é um ingresso, né, e a permanência da educação escolar dos afrodescendentes indígenas e educandos provenientes de classes econômicas. Ou seja, são as cotas, meus queridos. Vou tirar a carinha aqui para vocês lerem o que está embaixo, tá? Mas a resposta aí é a letra C. Isso é muito fácil. Ingresso e permanência na educação escolar dos afrodescendentes indígenas e educandos aí de classes econômicas, ou seja, a galera do ensino público, né, que tem as cotas aí para entrarem tanto em concursos públicos, tanto nas universidades estaduais e federais aí, Brasil afora. Tá muito fácil essa. Vamos para a próxima questão aí, gente. Mais difícil. Eita, número 6. Então, sobre as políticas afirmativas é incorreto. Vai marcar o quê, professor? Não é, vai marcar essa aqui tá certa. Não é certa, é incorreto. Tem que achar que tá errado, tá? Então, vamos lá. Letra A. Alocam recursos em benefício de pessoas pertencentes a grupos discriminados e vitimados.
pela exclusão socioeconômica no passado ou no presente. Letra B. Tratam-se de medidas que têm como objetivo combater a discriminação étnica e raciais, religiosas, de gênero, de casta, aumentando a participação das minorias no processo político, acesso à educação, saúde, emprego, bens materiais, rede de proteção social, cultural. Gente, vamos lá, só para facilitar. A A e a B estão certas, tá? A A e a B estão certas. Letra C. Atuam essencialmente por meio da repressão aos discriminadores ou de conscientização dos indivíduos que podem vir a praticar atos ou a um grupo específico de pessoas. Letra D. Visam, dentre outros, ao incremento da contratação e promoção de membros de grupos discriminados no emprego, na educação, via metas, cotas, bônus, bolsas de estudo, discriminação, determinação de cotas mínimas, participação na mídia, política e outros âmbitos. Então, qual é a resposta certa, gente? Muito fácil, hein? Resposta certa, letra C, a única aí que está desentoando aí, né, do nosso contexto que a gente viu ali nas aulas anteriores. Vamos para a próxima. Entre as ações afirmativas implementadas no Brasil pela Secretaria de Política de Promoção à Igualdade Racial, inclui-se o ensino de História e Cultura afrodescendente nas escolas e universidades públicas, a proibição da segregação racial em instalações públicas, banheiro e elevadores, a criminalização do racismo, punição aos clubes de futebol com torcidas entoar cantos racistas, a aplicação da pena de suspensão das emissoras de TV que veiculam programas com personagens negros estereotipados. Gente, inclui-se aí na Secretaria de Política de Promoção à Igualdade Racial, principalmente o ensino de História e Cultura afrodescendente aí nas escolas e universidades públicas. Tá? Particulares não todas, algumas aderem, outras sim, mas principalmente nas universidades públicas. A resposta é a letra A. Beleza, galera? E vamos que vamos, hein? Vamos que o bicho vai pegar. Filho, chore, mas não vê nessa prova, hein? Vamos lá, gente. Passando aí para a próxima questão. O PPA regional do Grande ABC tem como objetivo, no programa de políticas sociais e afirmativas, de ampliar... desculpa, vamos ler de novo. O PPA, né, regional do Grande ABCD Paulista tem como objetivo, no programa das políticas sociais e afirmativas de... Gente, tá? PPA, Programa de Políticas Afirmativas, tá? Sociais afirmativas. Afirmativas de ampliar as políticas sociais em território de maiores desigualdades, com a consolidação das políticas sociais, integrando aí ao cidadão e sua autonomia, combatendo aí todas as formas de discriminação. Letra B. Simplificar as políticas universais em territórios de maiores desigualdades, com a integração de políticas sociais valorizando a cidadania e a autonomia dos indivíduos, combatendo qualquer forma de discriminação. Até aí tudo é verdadeiro. Consolidar políticas sociais em territórios de maiores desigualdades, com a fiscalização das políticas públicas, integrando o cidadão e sua autonomia. Também, né, gente? E ampliar as políticas universais em territórios de maiores desigualdades, com a integração das políticas públicas, valorizando a autonomia dos indivíduos. Então, mudamos aí, né? Vamos ver que tem alguma coisa desentoando. Vou explicar o porquê a resposta é a D. E olha só. Políticas universais em territórios de maiores desigualdades. Ó, até aqui estão atento. Com integração de políticas
públicas, valorizando a cidadania e a autonomia dos indivíduos e combatendo todas as formas de discriminação. Não são todas, né, nessa forma, não é combatendo todas as formas de discriminação, gente. Ah, professor, mas tem umas iguais. Olha só, a letra B diz que é simplificar as políticas universais, e aqui é ampliar as políticas universais. Ó, temos diferenças. Então, né? Ah, mas a outra tá lá, letra A, ó. E combatendo todas as formas de discriminação aqui, ó. Vamos lá, as políticas sociais em territórios de maiores desigualdades. Opa, ó, universais. Estão vendo, gente? Então, algumas coisinhas, vamos mudar a isso daí, tá ok? Vamos para a próxima. Opa, beleza, galera. Número 9. De acordo aí com a Lei 8.842 de 94, que fixa a política nacional, né, do idoso, tal política deve ser organizada com base nas seguintes diretrizes: viabilização das formas alternativas de participação, ocupação e convívio dos idosos que proporcionam sua integração às demais gerações. O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza. O idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem efetivadas através dessa política. Participação do idoso através de suas organizações representativas na formulação, implementação e avaliação das políticas de planos e programas e projetos a serem desenvolvidos. Estão corretas? Quais afirmativas, né? Então, vamos refletir aí um pouco. O que está certo aí? Viabilização das formas alternativas, ocupação, convívio do idoso, proporciona sua integração às demais gerações, está correta. O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza, né? Beleza, isso está certo, mas olha só, tem que ser a política que fixa a política nacional do idoso, tá? Então isso é uma lei, né? E é a participação do idoso através de suas organizações representativas na formulação, implementação e avaliação das políticas, planos e programas, ou seja, é integrar o idoso a uma sociedade, sem que ele sofra discriminação. Então a resposta aí é a afirmativa 1 e 4. Tá ok, galera? É essa que faz parte aí da lei, né, 8842 de 94. Assim, gente, eu sei que nem tudo dá para se falar no vídeo, mas a gente está explicando aqui na videoaula, né, na revisão, porque também são coisas que integram aí o conteúdo, tá? Fazem parte de tudo aquilo que a gente conversou. Então a revisão nada mais é do que uma aula extra aí, né, com questões e respostas e o debate aí da galera, tá ok? Vamos para a próxima, número 10. Em relação à classificação das entidades da administração pública em entidades políticas e entidades administrativas, analise as afirmativas a seguir. As entidades políticas e administrativas são sempre pessoas jurídicas de direito público. As entidades políticas detêm o poder político, ao contrário das entidades administrativas. As entidades políticas, ao contrário das administrativas, possuem capacidade legislativa. Então, qual dessas afirmativas seria a correta, né? Vou colocar aqui para cima para vocês poderem ler. Qual dessas seriam as afirmativas as corretas? Lembrando, gente, já falei para vocês as relações de poderes, tá? Quem é legislativo, executivo, tudo mais, tá ok? Então a resposta correta seria o quê? Vamos lá. Entidades políticas e administrativas são sempre pessoas jurídicas e detêm direito e de direito público? Não. Não são. Podem ser pessoas
pessoas convencionais, em uma empresa normal, né, uma pessoa não jurídica, né, a gente fala um CPF. Entidades políticas detêm o poder político ao contrário das administrativas? Sim, são políticos, não são administrativos. Entidades políticas, ao contrário das entidades administrativas, possuem a capacidade legislativa? Sim. Os vereadores aí não legislam, não cria lei, deputados, senadores, então. Beleza, galera? Então, qual é a resposta? Letra E, afirmativa 2 e 3. Beleza? Próxima questão aí, essa é grande. Vou ler aí, vou narrar ela para vocês, hein? Ana Elizabeth Mota, em 2008, sobre um artigo aí com a centralidade da assistência social na seguridade brasileira nos anos 2000. Afirma que as políticas que integram a seguridade social brasileira, longe de formarem um amplo e articulado mecanismo de proteção, adquiriram a perversa posição de conformarem uma unidade contraditória, enquanto avançam aí a mercantilização e privatização das políticas de saúde e previdência, restringindo aí o acesso aos benefícios que lhes são próprios. A assistência social se amplia na condição de política não contributiva, transformando-se aí num novo fetiche de enfrentamento à desigualdade social, na medida em que se transforma no principal mecanismo de proteção do Brasil. Com essa afirmativa, podemos concluir o quê? O que podemos concluir nessa afirmativa, tá? Vamos lá. Primeiramente, a expansão da assistência social e as restrições à saúde e à previdência estão circunscritas ao argumento de crescimento da pobreza e a impossibilidade do equilíbrio financeiro. Gente, olha só. Expansão da assistência social. Temos aí um retrocesso aí, deixa eu mexer aqui na carinha, vocês poderem ler embaixo, né? Um retrocesso aí no saúde e seguridade, né? Então, realmente isso é uma verdade. A privatização da assistencialização da proteção social inclui o cidadão pobre como objeto da assistência social? Claro. É o que mais paga imposto, é o que mais depende do INSS, do meio público. A atuação da política de assistência social provoca um esgarçamento entre o trabalho e proteção? Sim. Se antes a Seguridade Social brasileira girava em torno da Previdência, agora ela gira em torno da assistência na condição política. É verdade, gente. E a 5, não está numerado aí, mas é o número 5, tá? Eu esqueci de botar o número. A expansão pública e a mercantilização entregam o ideário neoliberal. A nossa política hoje virou uma política neoliberal, principalmente privatizações, né, e você acabar com a máquina pública, principalmente a máquina pública social. Então, qual seria a resposta verdadeira? Letra E, as afirmativas corretas. 1, 2, 3, 4 e 5, ou seja, todas as afirmativas corretas. Ok? Próxima questão, galera. Olha, tá muito fácil. Estudar um pouquinho, uma boa decorada vai arrebentar na prova. Num país com passado escravista ou escravagista, como o Brasil, a situação racial dos negros exige enfoques específicos. Nos últimos anos, a sociedade brasileira vem assistindo aí à multiplicação de iniciativas de indivíduos ou de grupos sociais voltados aí para a reparação e a garantia plena dos direitos sociais dos negros. Em seu conjunto, essas iniciativas constituem atos legislativos, ações afirmativas, coalizões internacionais, reformas administrativas e políticas assistencialistas. Gente, qual é a resposta? Sobre o que a gente está estudando? Opa, letra B, ações afirmativas. Beleza? Vamos para a próxima. Trata-se de mecanismo
que opera a forma de induzir, manter e condicionar a organização e a ação do Estado e suas instituições políticas públicas, atuando também nas instituições privadas, produzindo e reproduzindo a hierarquia racial. O conceito se refere às políticas afirmativas, o racismo institucional, o preconceito de gênero ou preconceito de classes. Gente, não é aí ao racismo institucional, o racismo dentro das empresas, o racismo até, que o racismo não se trata também só da questão, de raça e tudo mais, mas a gente também entende o racismo como um pouco de preconceito, aquelas pessoas mais pobres que moram mais longe e tudo mais, Então, vamos lá, o conceito refere-se aí à resposta B, ao racismo institucional. Vamos para a nossa próxima questão. Sobre o entendimento crítico da estrutura, da estrutural desigualdade educacional brasileira, analise as afirmativas a seguir. O entendimento crítico da estrutural desigualdade educacional brasileira, só um minutinho, da desigualdade brasileira, parte da análise de nossa formação histórica, tanto em termos econômicos como sociais e culturais, assim como da especificidade do nosso desenvolvimento. Afirmativa 1. Analise aí as afirmativas, e aí, tá certo, não tá? Vamos pensar. Será que aí o entendimento crítico estrutural, parte da análise da formação histórica, tanto em termos econômicos, sociais, culturais, assim como da especificidade do desenvolvimento? Acho que sim. O entendimento crítico da estrutural desigualdade educacional brasileira evidencia os traços marcantes da forma estrutural de reprodução das ações de relações políticas, econômicas e culturais. Gente, nossa política é bem a cara do povo brasileiro, falei muito sobre a questão do brasileiro. Vamos lá. O entendimento crítico da estrutural desigualdade educacional brasileira reconhece que os setores modernos e integrados da economia capitalista, interna e externa, alimentam-se e crescem apoiados na simbiose com setores atrasados. E aí, galera? Qual você acha que se tem alguma errada, se todas estão certas, Então, gente, isso aqui é muito simples. Você leu, você vai ver a cara do brasileiro. Tá tudo certo. Todas as afirmativas estão corretas. Olha só. O brasileiro é mais ou menos essa base, não tem jeito. Vamos para a próxima questão. Opa, 1, 2, 3 e... Foi certo. Com base em seus estudos, explique com suas palavras o que é preconceito e discriminação. Então, galera, a gente estudou, falamos sobre isso, que é preconceito e discriminação, Então, vamos lá para a resposta? O preconceito é uma opinião preconcebida sobre determinado grupo ou pessoa sem qualquer informação ou razão. A discriminação refere-se ao tratamento injusto, negativo, com uma pessoa ou um grupo, por ela pertencer a certo grupo, como etnia, idade ou gênero. E o preconceito ou racismo ou racismo em forma de ação. Ok? Só uma complementação. Vamos para a nossa próxima e chegando perto do fim. Explique por que podemos afirmar que políticas de ações afirmativas são formas de discriminação positiva. Então, gente, por quê? Que políticas de ações afirmativas são formas de discriminação positiva. Lembra da discriminação do baixinho, do banco, que alterou, o cara pegando? Não. Então, o cara, o outro também tinha 2 banquinhos, que não alcançava. Então, galera, vamos lembrar daquilo, Pois com ela podemos ajudar em um determinado momento uma pessoa que realmente mais precisa ou necessita de uma ajuda da melhor forma. Ou seja, analisando caso a caso. Aquele exemplo, o cara chega no hospital, tô com uma dor de cabeça.
e chega um cara baleado. Quem o médico vai atender primeiro? O cara que está baleado, porque ele corre mais risco de vida, né? Então, assim, eu tenho que ver a real necessidade. E a real necessidade de um médico é daquele que corre o risco de vida naquele exato momento. Galera, desculpe aí qualquer coisa, sonolência, estou tomando medicamento porque estou com ácido úrico alto, excesso de sal, né? É meio complicado. Então, mas já estou melhorando, estou tomando medicamento. Por isso aí um pouco da demora aí também na videoaula, tá ok? Galera, boa sorte aí na prova para todos, um grande abraço, em breve estaremos juntos novamente. Valeu, galera, um abraço, professor Rogério aí, tchau, tchau.